A paz do Senhor, jovens! Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para os nossos jovens. Iniciamos na semana passada essa lição maravilhosa entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal da IAD EBD, vai lá e se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as nossas aulas. A aula de hoje estaremos aqui apresentando alguns subsídios e algumas ideias que você pode usar em sala de aula. A temática de hoje é a falácia do materialismo histórico. Para iniciar, preciso ler com você 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, será o nosso texto principal. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Depois você vai ler o texto bíblico juntamente com os seus alunos, lá em Provérbios, número 30, versos 7 ao 9, e depois a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 9, e também os demais textos que durante a lição estarão ali propostos para você ler juntamente com os seus alunos. Bom, para nós iniciarmos entendendo o que seria o materialismo histórico e dialético. Esse movimento ele iniciou-se no século XIX. Vale ressaltar aqui que ele é mais um pensamento filosófico do que científico. Claro que este assunto já era falado, já era discutido por filósofos bem mais antigos do que esses dois pensadores que irei citar aqui. A conhecer Karl Marx, que é muito falado, e também o Friedrich Engels. Bom, a ideia que nós precisamos entender sobre o que é materialismo histórico e dialético é que o Karl Marx ele vai apresentar duas classes sociais. Primeiro, os burgueses, que ele vai chamar de monopólio de produção. Os burgueses são os donos das grandes empresas e eles contêm um valor muito alto em dinheiro e eles conseguem, então, comprar os trabalhadores. E aí a segunda classe são eles, o proletariado, que são trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Para você entender isso, o Karl Marx ele vai colocar uma torre demonstrando, ou uma pirâmide, melhor dizendo, que na base da estrutura está o proletariado, que seria uma grande gama da sociedade. A partir do momento que essa pirâmide vai afunilando e ela chega no topo, nós teremos então a classe dominante. Para entender então, classe dominante e proletariado seria a estrutura. Aí você vai se perguntar, tá, mas o que tem a ver isso com materialismo histórico? Que a ideia que nós teremos desta aula é a refutação desses pontos. Bom, o materialismo histórico, ele diz que a realidade material das pessoas diz que a partir da sua história irá definir o seu futuro. E aí ele vai se transformando no decorrer da história. Ele diz que o filho de uma empresária, ou aquele que nasceu em, abre aspas, um berço de ouro, ele vai ter mais condições e mais sucesso do que aquele que a sua mãe ou seu pai, ele trabalha no chão de uma fábrica, é um funcionário, então a sua vida também vai ser assim. A ideia do Karl Marx é trazer a consciência do proletariado de entender que eles estão em horas abusivas, que eles estão sendo subjugados pela classe dominante. E aí, a ideia do histórico seria isso. A história vai definindo o futuro de cada pessoa. Já o materialismo, sem qualquer interferência externa, o materialismo traz a ideia de que não tem como, a pessoa ela crescer com uma influência externa, e aqui ele está falando, é claro, da religião. Por isso que o salmista nos diz, lá no Salmo de número 75, verso de número 6 ao 7, marque bem essa base bíblica, Salmo de número 75, verso de número 6 ao 7. A força e a ajuda não vem do Oriente, nem do Ocidente, Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Então o materialismo, ele vai focar na matéria, ele não acredita em uma intervenção divina na história. Eles querem anular a atemporariedade de Deus. Por isso que daqui a pouquinho nós vamos até citar uma frase do Karl Marx, que ele diz que a religião é o ópio do povo.
Pegou essas informações? Bom, agora eu contextualizei você. É importante que você contextualize os seus alunos, mostre para ele esses pontos. Se você quiser, é importante você ler sobre este tema e aí você vai entender um pouquinho por que é materialismo histórico. Só recapitulando para que você não venha se perder. O Karl Marx, então, ele fala de duas classes, os burgueses e os trabalhadores, que seria o monopólio, seria acima, e embaixo seria o proletariado, que seriam as pessoas que vendem a sua força de trabalho. A ideia, então, de se chamar materialismo, isso quer dizer que não há uma interferência externa, não há uma religião, não há um ser divino que vai fazer com que essa pessoa venha crescer, venha se desenvolver na sua vida. Anulando, então, a religião. Logo, também tem a palavra histórico, que quer dizer que a cada pessoa, né, nessa realidade que ela vive, a sua história diz muita coisa do que ela vai ser futuramente, e sendo que se ela nasce numa família pobre, ela vai ser pobre para o resto da sua vida. Muito bem, deu para entender isso? Vamos para o primeiro ponto, fundamentos do materialismo histórico. No decorrer da história da humanidade, nós vemos muitas lutas, né, das classes. E essa teoria marxista, ela traz essa ideia da opressão, dos oprimidos, né, essa estrutura social que está deturpada. E a história, ela mostra que muitos conflitos foram acontecendo. Por exemplo, na União Soviética houve grandes perseguições, na China maoísta também aconteceu, na Albânia comunista, entre outros países que você pode assistir e pode pesquisar sobre a situação desses países e a decadência que esses países estão devido a pensamentos como esse. Porém, a cosmovisão bíblica, ela enxerga de maneira diferente, né? O ser humano foi criado por Deus, caiu pelo pecado, o pecado nos afastou de Deus, essa inclinação do homem, né, para o pecado, e aí nós mostramos que o homem ele é salvo quando ele se rende a Jesus. A redenção traz uma nova oportunidade para o homem. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, no capítulo 6 e versículo de número 12, que a nossa luta é contra os principados e contra as potestades, e não contra o nosso próximo, não contra o nosso irmão. Então o foco exclusivo no conflito de classes obscurece a necessidade da regeneração e da reconciliação com Deus. Ou seja, o materialismo histórico e dialético, ele traz a ideia que o homem precisa ir para as ruas, que o homem precisa debater, que o homem precisa ir para a guerra, e acredita então no caos social. Precisa gerar um caos para aí conseguir conquistar os seus direitos. Porém, nós como cristãos entendemos que o homem, ele é regenerado, ele é reconciliado por Deus, tornando a redenção social mais importante que a salvação eterna a quem pensa assim. Mas nós entendemos que precisamos correr para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ok? Então, meus amados, precisamos ter cuidado para não enxergar o mundo apenas com as lentes sociais e políticas, mas entender que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Já disse lá em 1 João, capítulo 5, versículo de número 17, que o mundo, ele jaz no maligno. Satanás, ele tem tentando cegar as pessoas, a mente das pessoas. Por isso que nós devemos entender que a injustiça, ela é um pecado. Entendeu? A injustiça, ela é um pecado. E por isso que nós devemos entender que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Sem o novo nascimento, não há uma sociedade igualitária. Sem a regeneração, sem o se inclinar para Jesus, o homem inclinado para o pecado. Há um reino, há uma potestade das trevas. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, venha o teu reino. Que nós possamos fazer essa oração com os nossos jovens. Que o reino do céu possa subjugar o reino da terra. Porque a ideia que nós precisamos propagar é que a igreja não é de homens, não é de mulheres, não é de pecadores. A igreja é para os pecadores, é para os homens, é para as mulheres. E aí a igreja pode cumprir o seu papel na sociedade.
Nós entendemos já o que seria um materialismo dialético, né? Já falamos aqui na nossa introdução, né? Que é focado mais no materialismo e não naquilo que é divino. Precisamos entender também que o marxismo ele tem uma visão ateísta. O materialismo histórico ele parte da frase do próprio Karl Marx que a religião é o ópio do povo. É como se ele estivesse falando que a religião seria um calmante para o homem e seria uma maneira que encontra-se para manter os pobres subjugados e satisfeitos com a sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo no progresso social. Eles acreditam que a religião ela vem para colocar um cabresto no homem e que o homem agora passa a ser escravo da própria religião, encarando a religião como uma inimiga do Estado. E esse ateísmo ideológico e hostil, ele vem desprezando o testemunho vivo de pessoas que chegaram numa situação na igreja, mas a partir do momento que ele se entregou a Jesus, houve uma reviravolta na sua vida, houve uma mudança extraordinária e aquele que vivia numa vida de total depravação, agora ele tem uma oportunidade de ser regenerado pelo Espírito Santo. É interessante, vale ressaltar aqui, alguns argumentos dos materialistas. Por exemplo, eles acreditam numa analogia mecânica. Ele diz que o ser humano age como uma máquina. Ele é programado a partir da história a viver, a pensar, assim como seus pais, assim como a sua família. Porém, eu pergunto, o que é uma máquina? Bom, uma máquina, ela não possui vontade própria. Uma máquina, ela tem um botão do liga, né, do desliga, e ela está apta a qualquer momento se quebrar. O ser humano, ele também pode passar momentos, né, de doenças, de enfermidades, porém ele não é uma máquina programada. Nós fomos um ser pensante criado por Deus. E Deus nos deu esse livre-arbítrio, Deus ele compartilhou alguns atributos conosco, nós somos criaturas de Deus. O segundo argumento dos materialistas é uma analogia fisiológica. Eles acreditam, né, que assim como os rins que produzem a urina, o cérebro também produz algo, né, os pensamentos. Mas a ideia que eles têm é que essa analogia fisiológica é que todo ser humano ele é programado na sua história, né, a pensar igual. Por isso que eles são contra a religião e diz que a religião é o ópio do povo que está tentando fazer o homem fazer aquilo, ou melhor dizendo, o homem torna-se escravo da religião. Então, nessa analogia fisiológica, nós precisamos refutar da seguinte maneira, mas o cérebro, né, ele é diferente de cada pessoa. Mas vamos pensar na seguinte ideia. O meu fígado ele tem uma função no meu corpo. E a mesma função que ele tem no meu corpo, ele tem também no corpo de outro indivíduo. Ok. O rim meu também tem a mesma função do que o seu rim. O meu cérebro e o teu cérebro também têm a mesma função. Ok. Porém, o meu pensamento é diferente do teu. O que eu pensar, o que eu consumir, aquilo que eu leio, eu vou adquirir algo para mim. Bem como, em contrapartida, você também. Então, o meu fígado tem a mesma função que o seu. O meu cérebro pode até ter a mesma função de pensar, porém os pensamentos, eles não são análogos, eles são distintos, são antagônicos, ok? Segundo argumento também dos materialistas, é a negação do processo transcendente. Eles acreditam no sentir, só pode aprender alguma coisa a partir dos sentidos, ver, tocar, sentir, anulando então a fé. Se eu perguntar, alguma vez eu vou ir ao Japão? Ou eu posso ir ao Japão? Eu posso ir ao Japão, mas eu nunca fui. O fato de eu nunca ter ido para o Japão, nunca ter pisado meus pés lá, anula o fato de que o Japão existe? É a mesma coisa a gente com Deus. A gente tem as nossas experiências com Deus. Nós temos as nossas experiências e a gente entende que há sim um processo que transcende esse mundo material. Nós compreendemos o que é estar passando por um momento difícil, dobrar os nossos joelhos e ver o Espírito Santo nos transformando, nos consolando, mudando a rota da nossa vida, mudando a nossa direção.
Ok? Então, essa é o primeiro ponto, fundamento do materialismo histórico. Ele tem as lutas de classes sociais no decorrer da história. O materialismo, né, dialético, que diz que não tem qualquer interferência externa divina. E eles pregam, então, uma visão ateísta, transformando a religião como inimiga do Estado. Porém, nós temos uma visão bíblica. Isso mesmo, nós temos uma visão bíblica, né? Primeiro, a nossa visão bíblica acredita na soberania de Deus. Isso mesmo, a soberania de Deus. Você pode observar que Deus, ele é soberano em tudo. Foi ele quem criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, compartilhou os atributos com este homem. O nosso Deus, ele é tão soberano que ele é um ser atemporal. Ele não é limitado ao tempo, ele não é limitado ao nosso tempo. Por isso que nós o conhecemos como eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e sempre será eternamente. Essa soberania contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico que nega o envolvimento divino. Mas nós entendemos que a nossa história é direcionada por Deus. A história do mundo caminha para um desfecho final. Nós temos, irmãos, total certeza e esperança que o desfecho da história da humanidade será Cristo estabelecendo o seu reino aqui na terra, o reino de Deus descendo e transformando tudo isso que nós vemos, algo renovado, uma renovação em tudo aquilo que nós enxergamos e que nós palpamos. Também, quando nós falamos da visão bíblica e histórica do ser humano, nós precisamos entender que todo ser humano tem livre-arbítrio. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, o poderio de escolha que Deus deu ao homem. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade. Deus permite o homem não é uma máquina. Deus criou o homem com a capacidade de querer, de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra Ele. Por isso que essa visão ela é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como um produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Essa é a ideia do materialismo histórico. Nós somos condicionados a pensar assim. Nós somos condicionados a viver assim. Porém, nós que acreditamos em uma visão bíblica, em uma visão cristã, nós entendemos que nós não somos condicionados. E sim, nós temos sim o livre-arbítrio, a escolha. Não somos uma máquina, não somos um robô, não somos uma marionete ao qual estamos apenas ligados por cordas. E sim, nós temos sim o poderio de escolha. Mas também entendemos que é Deus que direciona as nossas vidas, porque não vivemos mais como nós queremos, mas sim direcionados pelo Espírito Santo. E a nossa inclinação, que outrora era para o pecado, agora nos inclinamos e nos humilhamos diante de Deus. O terceiro subtópico do ponto 2 é a solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada, como é propagado através do materialismo histórico. A ideia de gerar o caos, a ideia de imposição, de ideologias, mas sim, nós precisamos entender que a igreja ela é resultado da regeneração e do novo nascimento, e não das estruturas sociais. O mundo precisa ver o amor de Deus através de nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Não é uma ideologia que vai salvar a humanidade. Não é uma ideologia que vai salvar a sociedade. Mas é o nosso comportamento como cristão. Lembro-me, uma certa feita eu estava evangelizando numa cidade, isso há 11 anos atrás, e eu fiz uma pergunta nas casas que eu ia. Havia muita dificuldade de plantar uma congregação, de plantar uma igreja, e eu perguntei para as diversas famílias daquela localidade: se a igreja deixasse de existir, que falta ela faria para a sociedade? E olha, de centenas de pessoas que eu conversei, que eu entrevistei e fiz as anotações, eu acredito que grande parte delas, elas veem a necessidade de ter uma igreja no bairro, de ter uma igreja na cidade. E falar de igreja, para nós assembleianos, a gente entende que é a igreja que mais constrói templos, que mais tem crescido no mundo, porque entendemos que nós não estamos aqui fazendo ação social. A gente entende que há uma diaconia
da mesa, mas também a diaconia da palavra. Entendemos que o homem não precisa viver refém da igreja para crescer, mas a igreja ela impulsiona esse homem através da regeneração a crescer tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida material, sem barganha, sem troca. E aí nós entendemos que o homem ele é transformado pelo Espírito Santo e não por uma imposição ideológica. Vamos para o terceiro e último ponto. Consequências práticas e espirituais desta teoria. Bom, essa teoria, amados, infelizmente, ela tem muita perseguição religiosa. Isso mesmo. O materialismo histórico e dialético desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels é uma teoria que busca a evolução da sociedade. Porém, nessa busca da evolução da sociedade, a partir de condições materiais e econômicas melhores, eles têm uma perspectiva de que a religião ela é parte não da estrutura do proletariado, mas ela faz parte da classe dominante, e eles são inversos dessa classe dominante. E isso faz com que o materialismo histórico venha forçar as pessoas a acreditar que sim, a religião ela é o ópio do povo. Mas muitas histórias, a sociedade passou por momentos de intenso sofrimento, né? As massas sofreram quando homens com essa visão marxista tentaram tirar a igreja de cena, encarando a igreja como um instrumento de controle social, tentando fazer com que a igreja é um reflexo de desigualdade econômica, colocando um obstáculo na consciência das classes. Então, esse obstáculo precisava ser tirado por esses movimentos marxistas. Por isso que eles acreditam que a história não precisa ter igreja, não precisa ter religião. Por isso que o texto nos diz lá em Atos, no capítulo de número 5, versículo de número 29, primeiro obedeça a Deus e depois aos homens. Por isso que o texto bíblico nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Jesus já nos ensinou lá em Mateus, no capítulo de número 5, versículo 44, que nós precisamos amar até os nossos inimigos. Enquanto eles vêm tentando destruir a igreja, nós demonstramos através do nosso amor, da nossa maneira como nós nos portamos com o nosso próximo. Consequências de todo esse marxismo, consequências, né, do materialismo histórico e dialético, o fracasso utópico. O materialismo histórico prometeu uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Portanto, falhou. E nós podemos aqui vários lugares que falhou o marxismo. Por exemplo, lá na União Soviética, quando os maiorais, né, os nomos basileus assumiram, eles assinaram leis como, por exemplo, igrejas deverão ser fechadas e deverão ser destruídas. Líderes religiosos foram perseguidos e o Estado então promoveu o ateísmo, dizendo que a religião é o ópio do povo. Por que não citar a China maoísta? Templos e igrejas também foram destruídas, práticas religiosas foram proibidas, o culto em praças, houve repreensão a líderes espirituais, a líderes religiosos. Por exemplo, na Albânia comunista, você também pode fazer essa pesquisa. Eu estou aqui apenas jogando sal na sua boca, e você vai lá, pesquisa mais, se debruça mais no assunto. Na Albânia comunista também toda a prática religiosa foi proibida, a instituição religiosa foi eliminada. Com qual justificativa, pastor? Dentro de uma interpretação radical do marxismo, dizendo que a religião ela impede o homem de tomar a consciência e as suas próprias decisões. E precisava eliminar a religião para uma transformação social. Então, essa utopia de mundo que eles tinham, essa ideia do mundo perfeito, sem injustiça, infelizmente não foi o que aconteceu. E é interessante ressaltar aqui que nós aprendemos com as indiferenças. A ideia é que a gente gostaria que houvesse igualdade no mundo, mas nós também entendemos que há um amadurecimento em nós quando tem as indiferenças. O evangelho, ao reconhecer o pecado, ele oferece redenção, ele oferece uma esperança mais realista e duradoura. Se o evangelho de Jesus pode verdadeiramente transformar, ou só o evangelho de Jesus pode
transformar o homem. Por isso que eu gosto muito de ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, como a igreja de Atos dos Apóstolos cresceu. Havia comunhão entre os irmãos, no partir do pão, de casa em casa. Homens e mulheres viam a necessidade do órfão e da viúva, vendiam suas propriedades, traziam-se aos pés dos apóstolos, e a Bíblia fala que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Também, outro ponto importante aqui, o testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. A igreja que precisa entender que é testemunha de uma verdadeira justiça. Nós somos o fruto que foi um dia germinado lá na cruz do Calvário, o sangue que verteu, gerou hoje a igreja que somos, e precisamos ir na contramão desses pensamentos que tentam causar o caos, que tentam de forma, até prega-se sobre justiça, igualdade, mas a gente vê aqui que já há uma separação entre a burguesia e o proletariado. Dentro do evangelho entendemos que não há uma pirâmide, mas sim uma plataforma. Somos todos iguais diante de Deus. Quando ele olha para uma multidão, você percebe que Jesus não via um indivíduo, mas a Bíblia afirma, e vendo Jesus a multidão, ele sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Sendo assim, reconheço aqui, que precisamos nos debruçar em cima deste assunto. Eu falei aqui alguns pontos importantes, é uma dica que eu dou a você que vai dar essa aula. Você precisa conhecer um pouco sobre o materialismo histórico e dialético, pega os principais pontos, coloca na mente dos nossos jovens sobre essa ideia da classe dominante, o proletariado, a estrutura, e depois você vai explicar para eles o que seria o materialismo histórico, por que é materialismo histórico, e depois você vem com as refutações, os argumentos dos materialistas. O pastor aqui falou sobre uma analogia mecânica, comparando o homem ao robô, analogia fisiológica, que as pessoas pensam a mesma coisa quando nasce em um ambiente histórico de pobreza, a negação do processo transcendente, negando Deus, negando a espiritualidade, negando a fé, e aí você vai trabalhando como refutar tudo isso. Concluímos então que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja como fruto do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independentemente das teorias materialistas e humanas. Que Deus abençoe a sua vida. Se Jesus não voltar, a gente volta aí numa próxima vez para falar mais um pouco da palavra de Deus e lhe ajudar, deixando a sua aula muito mais produtiva. Que Deus abençoe a sua vida e boa aula.